Existe uma força que controla a maioria das pessoas, e o mais assustador é que ela faz isso sem que as pessoas percebam. E é curioso perceber que, quando a gente fala isso, parece exagero, parece místico e até metafórico demais. Mas não é. Se você já leu esse livro aqui, Mais Esperto que o Diabo, do Napoleon Hill, você sabe que o livro inteiro é estruturado como uma entrevista com o diabo. Só que o diabo aqui não é uma figura religiosa. Ele representa algo muito mais psicológico. Ele representa a mente dominada pelo medo. E antes de me aprofundar nisso, deixa eu me apresentar rapidamente se você é nova ou novo por aqui. Eu sou a Camila Bauer, eu sou psicóloga clínica de abordagem junguiana, atuo há quase 8 anos na clínica e sou especialista em neurociência e física da consciência. E aqui no Clube da Individuação, eu gosto de falar sobre aquilo que realmente governa a vida das pessoas. O inconsciente, os complexos, os automatismos emocionais e os mecanismos que criam a sua realidade. Então já aproveita e se inscreve porque esse tipo de conversa é muito profunda. Não é sobre autoajuda superficial, é sobre entender quem está no controle da sua própria mente. Agora pensa comigo. No livro, o diabo, ele diz que controla as pessoas através de algo chamado deriva. Deriva é você viver sem direção consciente, é viver reagindo, é viver repetindo, é viver no automático. E é muito interessante notar como isso conversa diretamente com Jung. Porque o Jung dizia que aquilo que não é trazido à consciência sempre retorna como destino. Percebe? O Napoleon Hill chamava de deriva. O Jung chamava de inconsciente dominante. A neurociência moderna chama de piloto automático. Quando você não escolhe conscientemente, você é escolhida por padrões antigos. E olha o que é mais curioso. No livro, o diabo afirma que controla 98% das pessoas. Não porque elas são más, não porque elas são fracas, mas porque elas têm medo. Elas têm medo de perder a aprovação, têm medo de fracassar, têm medo de serem julgadas, têm medo de pensarem diferente dos outros. E agora eu quero que você observe uma coisa. Quantas decisões da sua vida foram tomadas por desejo genuíno e quantas foram tomadas por medo? E é curioso perceber que muitas vezes a gente chama de prudência, mas na verdade é medo. A gente chama de realismo, o que no fundo é uma insegurança. A gente chama de não é o momento, o que na verdade já é uma paralisia. E aí entra Jung de novo. O Jung falava sobre sombra. A sombra não é só aquilo que é negativo. Ela é tudo aquilo que você reprimiu em você para ser aceita. Então, quando você reprime a sua ambição para não parecer arrogante, isso vai para a sombra. Quando você reprime a sua agressividade saudável para não parecer difícil, isso também vai para a sombra. Quando você reprime a sua originalidade para caber, isso vai para a sombra. E o que não é integrado te controla. E esse é o primeiro ponto. O diabo do livro é uma metáfora para tudo aquilo que você não integrou. E ele governa através do medo. Agora, olha a genialidade psicológica disso. No livro, o diabo diz que as pessoas que ele controla são aquelas que vivem reagindo às circunstâncias. Aquelas que seguem a opinião da maioria, que não tem um propósito definido. Isso é deriva. E é interessante notar que viver na deriva é confortável, porque pensar dá trabalho, escolher conscientemente dá trabalho, sustentar tensão interna dá trabalho? Então o cérebro prefere sempre repetir. A neurociência mostra que o cérebro economiza energia criando padrões automáticos. Quanto mais você repete um comportamento, menos energia o cérebro gasta. Então, se você cresceu se calando, você continua sempre se calando. Se você cresceu agradando, você continua sempre agradando. Se você cresceu se adaptando, você continua sempre se adaptando. E você chama isso de personalidade, mas talvez seja só deriva inconsciente. E agora, deixa eu te perguntar algo. Você já percebeu que muitas pessoas passam anos falando que querem mudar,
mas nunca mudam, isso não é falta de informação. O que a gente mais tem hoje é informação. Isso é medo de romper com o coletivo. No livro, o diabo também diz que ele controla as pessoas através da educação baseada no medo, através da religião baseada na culpa e do sistema social baseado na comparação. E aqui a gente precisa traduzir isso psicologicamente. Medo é a ativação do sistema nervoso simpático. Culpa é uma emoção que mantém a pessoa presa ao julgamento interno. Comparação é a ativação constante de inadequação. Isso tudo mantém a identidade muito estável. E estabilidade para o cérebro é sinônimo de segurança. Percebe como tudo isso é muito sofisticado? Você não é controlada por uma entidade externa. Você é controlada por condicionamentos emocionais internalizados. E o Jung dizia algo muito importante. A maior prisão é aquela que nem é vista como prisão. Agora pensa comigo. Se você nunca questiona suas crenças, se você nunca questiona os seus medos, se você nunca questiona os seus desejos, você está vivendo ou você está reagindo? E é curioso perceber como muitas pessoas dizem que querem liberdade, mas elas têm medo de pensar por conta própria. Porque pensar por conta própria significa se ausentar do coletivo. E se ausentar do coletivo ativa o medo da exclusão. E exclusão, gente, para o cérebro ancestral significava morte. Então faz sentido que seja tão difícil assim. E esse é o segundo ponto. O nosso medo de não pertencer, ele é muito mais forte do que o desejo de crescer. E é por isso que a maioria das pessoas vivem nessa deriva. Agora deixa eu aprofundar ainda mais. No livro, o diabo diz que a ferramenta principal dele é o medo. Medo da pobreza, medo da crítica, medo da doença, medo da perda de amor, medo da velhice, medo da morte. Você percebe que todos esses medos estão ligados à sobrevivência e pertencimento? O Jung dizia que o processo de individuação exige que você suporte o isolamento simbólico, que você suporte ser diferente, que você suporte não agradar, que você suporte o não caber. E é isso que o Jung chamava de opus contra naturam. É contra a tendência automática da psique de se adaptar para sobreviver. Então aqui entra uma pergunta essencial. Você quer individuação ou você quer aprovação? Porque esses dois caminhos são muito diferentes. Individuação exige confronto com a sombra, exige assumir desejos que talvez não sejam tão socialmente aceitos, exige abandonar identidades antigas. E o diabo do livro diria: perfeito, continue com medo, continue reagindo, continue comparando. E é curioso perceber que isso não parece dramático no dia a dia. Parece ser o normal, parece ser rotina. Mas rotina inconsciente é deriva. E deriva é justamente o que mantém 98% das pessoas vivendo abaixo dos seus potenciais. Agora deixa eu organizar tudo isso aqui. Primeiro ponto, o diabo é metáfora do medo inconsciente. Segundo ponto, deriva é viver no automático. Terceiro ponto, medo de exclusão mantém você presa ao coletivo. E quarto ponto, individuação exige você atravessar esse medo. E talvez você esteja percebendo algo agora. Talvez você não esteja travada por falta de capacidade. Talvez você esteja travada por medo de se tornar quem você realmente é. E isso é muito mais profundo, porque é interessante a gente notar que o medo de fracassar quase nunca é o maior medo. O maior medo é ter que sustentar a própria potência. Agora pensa comigo, se você realmente assumisse o que deseja, se você realmente assumisse a sua ambição, se você realmente assumisse a sua inteligência, assumisse a sua diferença, quem você deixaria para trás? Porque toda expansão exige uma ruptura. E o livro Mais Esperto que o Diabo deixa isso muito claro quando fala sobre pessoas que não pensam por si mesmas. O diabo diz que prefere as pessoas que seguem o fluxo, que não questionam, que só aceitam o que foi ensinado. E eu penso que isso é assustadoramente atual, porque viver na deriva hoje não parece tão dramático. Parece que é rotina. É acordar, olhar o celular,
absorver opiniões, comparar-se, reagir, repetir padrões. É viver no automático acreditando que está escolhendo. Mas deixa eu te dizer algo que é desconfortável. Reagir não é escolher. Reagir é reflexo condicionado. O Jung dizia que o inconsciente coletivo molda profundamente o comportamento humano. Quando você não desenvolve consciência o suficiente para diferenciar aquilo que é seu daquilo que é do coletivo, você vive possuída por narrativas que nem percebe que carrega. Olha a profundidade disso. Quantos desejos você tem que são realmente seus e quantos são internalizações da cultura? Quantas metas suas são genuínas e quantas são tentativas de validação? É curioso perceber porque muitas pessoas dizem que querem sucesso, mas no fundo o que elas querem é reconhecimento. Elas dizem que querem dinheiro, mas elas querem no fundo segurança. Elas dizem que querem amor, mas o que elas desejam é não se sentirem sozinhas. E não há nada de errado nisso tudo. O grande problema aqui é o não saber, porque quando você não sabe o que está movendo você é movida. E esse é o ponto central. O diabo, na metáfora do Napoleão Hill, ele não precisa te forçar a nada. Ele só precisa que você continue inconsciente. O Jung falaria exatamente isso. O perigo não é a sombra existir. O perigo é você não saber que ela existe. Agora vamos aprofundar ainda mais. No livro, o diabo diz que ele usa o medo da pobreza como uma das principais formas de controle. E eu percebo muito isso no meu dia a dia, no meu trabalho clínico. Porque o medo da pobreza não é só o medo de não ter dinheiro. É medo de perder identidade, de perder valor. É medo de ser vista como sendo insuficiente. E aqui é que entra algo muito importante da psicologia junguiana, que é que o complexo de inferioridade muitas vezes decide as suas escolhas profissionais. É que o complexo de inferioridade muitas vezes dirige as suas escolhas, tanto profissionais, de relacionamentos, de posturas sociais. A pessoa acha que está sendo prudente, mas ela está sendo governada por uma estrutura inconsciente que diz: não seja grande demais. E por quê? Porque crescer demais pode significar romper com o sistema familiar. E romper com o sistema familiar ativa medo de exclusão. Exclusão ativa um medo primitivo da morte. Você percebe como tudo isso se conecta? O diabo controla através do medo, o medo ativa o sistema nervoso busca segurança. Segurança significa repetição. Repetição significa deriva. E a deriva, como já falamos, significa viver abaixo do próprio potencial. E agora eu quero que você observe uma coisa com muita honestidade. Quantas decisões da sua vida foram tomadas por expansão e quantas foram tomadas por contração? Expansão é quando você sente medo, mas você vai mesmo assim porque algo interno te diz que faz sentido. A contração é quando você recua porque precisa manter algo da identidade antiga. E é aqui que está a grande virada. Sair da deriva não é você lutar contra o mundo, é você aprender a sustentar o desconforto interno sem voltar correndo para o antigo. Isso é individuação. Não é você virar extraordinária, é você parar de ser governada pelo medo coletivo. O Jung falava sobre a necessidade de integrar a sombra para que ela não domine o ego. Porque quando você não integra a sua agressividade, por exemplo, ela se transforma em passividade ressentida. Quando você não integra a sua ambição, ela se transforma em uma inveja silenciosa. E o diabo adora isso. Porque pessoas ressentidas não agem, pessoas com medo não criam. Pessoas comparando-se não constroem identidade própria. E agora deixa eu fazer uma pergunta bem direta. Você quer segurança ou você quer liberdade? Porque liberdade exige risco. E o risco ativa o medo. E medo, se não for compreendido, vira paralisação. Só que se esse medo for integrado, ele vira energia. Olha só a diferença. O medo pode ser uma prisão, ou ele pode ser o combustível. Tudo depende da consciência. E é curioso que o livro fala sobre as pessoas que não têm um propósito definido serem as mais facilmente controladas. E por que será que isso acontece? Porque propósito organiza a psique.
Quando você tem um propósito claro, você tolera o desconforto. Quando você não tem um propósito, qualquer medo vira uma justificativa para você não agir. E propósito não é a meta externa, ele é alinhamento interno. Propósito é você saber quem você é. E aqui Jung fecha o ciclo, porque individuar-se é tornar-se quem você é, não quem esperam que você seja. Isso, gente, exige muita coragem. Coragem de decepcionar, de desapegar, de ser diferente. Talvez você esteja percebendo agora que o maior controle é interno e não externo. O controle é um medo que você nunca questionou, é a crença que você nunca revisou, é o padrão que você nunca trouxe à consciência. E quando você começa a de fato observar tudo isso, é aí que as coisas começam a mudar. Não é de uma forma dramática, mas é de uma forma estrutural. Porque a partir do momento que você percebe que está vivendo a vida na deriva, você já não consegue fingir que não sabe. Isso é desconfortável, mas é também libertador, porque agora você pode escolher, e escolha consciente é o contrário de deriva. E aqui eu quero fechar esse raciocínio trazendo algo muito importante. Sair da deriva não significa você virar arrogante, não significa rejeitar o coletivo e nem viver inflada de ego. Significa integrar sombra e assumir responsabilidade. Responsabilidade pela sua própria mente, pelos seus próprios medos e pelas suas próprias escolhas. E isso não é fácil, porque é muito mais confortável culpar o sistema, culpar a política, os pais, o parceiro, o contexto. Mas é curioso perceber que quando você culpa, você continua na deriva. Quando você assume, você começa a dirigir a sua vida. Então, talvez o que esteja te controlando não seja a falta de oportunidade. Talvez seja um medo de assumir o volante. Agora me diz, será que você está vivendo na deriva? Ou será que você está escolhendo conscientemente a sua vida? Se esse vídeo fez você perceber que algo está instável, comenta aqui. Eu gosto muito de saber onde cada pessoa está no seu processo. E se você sente que está pronta para sair da deriva, integrar a sua sombra e realmente construir uma identidade própria, a terapia junguiana é um espaço profundo para isso. Você pode me chamar no WhatsApp. O link está na descrição. A gente conversa, entende o seu momento e vê se faz sentido iniciar esse processo. Porque no final, o maior truque do diabo não é te destruir, é te manter inconsciente. E talvez se tornar consciente seja o ato mais revolucionário que você pode fazer.